Você conhece a Geração Grandiosa? Conforme prometido, nós começamos mais uma série que vai revelar aprendizado, força, debilidade das gerações humanas ao longo do tempo. Essa série, esses vídeos que eu vou colocar aqui, vai nos ensinar a se conscientizar o quanto mudamos em apenas 120 anos, e mudanças muito rápidas trazidas de geração para geração através de um fenômeno que se chama padrão. Grave esse nome, padrão. Padrão de comportamento, padrão emocional, padrão de defesa, padrão de sobrevivência, padrão emocional, padrão relacional e por aí vai. E hoje nós vamos falar da Geração Grandiosa, que compreende pessoas nascidas entre os anos 1901 a 1927. E entre essas pessoas que marcaram gerações sobre psicologia e comportamento, nós podemos citar aqui Lacan, Carl Rogers, Skinner, Viktor Frankl, Maslow, entre outras pessoas. E deixa eu me apresentar aqui antes. Eu sou Anderson Alves, psicanalista, especialista em comportamento humano. Então, eu te peço, deixe seu like, se inscreve aqui nesse canal, me segue aqui nesse perfil que tem muita coisa boa para você e eu vou direto ao ponto. Como prometido, hoje nós vamos falar sobre a Geração Grandiosa, que são aquelas pessoas que nasceram entre 1901 e 1927. Então vamos nessa? Vamos lá, papel e caneta aí na mão e vamos que vamos. Então vamos começar pelo nome dado a essa geração. Essa geração, como eu falei, é chamada de grandiosa, não por romantização, mas porque sobreviveu ao que para a maioria de nós seria emocionalmente insuportável. Prestou atenção ao que eu disse? Sobreviveu. Mas sobreviveu a quê, Anderson? Guerras mundiais, fome, escassez, instabilidade política e completa imprevisibilidade do mundo. Essa geração cresceu em um cenário onde a vida podia ruir da noite para o dia. Pensa no problema. Não existia previsibilidade alguma, e isso aciona alguns mecanismos fortíssimos de defesa no seu cérebro. Então vamos falar mais e pensar quem eles eram, o que viveram e o que isso gerou na cabecinha deles. Primeiramente, dificuldades. Imagina começar a vida com uma Primeira Guerra Mundial estourando, atravessar uma pandemia global devastadora que matou milhares e milhares e milhares de pessoas e depois cair direto na Grande Depressão. Quer mais? Logo em seguida, encarar a Segunda Guerra Mundial. E o que isso nos ensina? Essa geração aprendeu cedo demais que o mundo não é seguro. E mais, que ninguém está vindo salvá-los. Essa percepção gerou um traço emocional muito duro. Sobrevivência acima de qualquer coisa. O foco era sobreviver, não importa como. Não havia espaço para falas de hoje assim, eu tô cansado, eu não tô bem, ou eu tô tão ansioso. O foco era viver o próximo dia. Mas vamos falar agora de forças dessa geração. Eu gostaria da sua atenção, por favor. Entenda que a mesma dureza que marcou essa geração foi o que moldou a sua maior força. Perceba que eles tiveram resiliência concreta, não era filosófica, era algo prático trazido por experiência traumática. Não bonita, era resiliência real. Dormir com medo extremo e acordar trabalhando, porque não havia outra alternativa. Era isso, ou eles iriam morrer de fome. E então eles desenvolveram disciplina, foco, obediência, respeito à hierarquia e uma capacidade absurda de adiar recompensas. Você está me acompanhando nessa análise? Então perceba o que eles viveram e o que eles desenvolveram por conta disso. Isso nos ensina que experiências também traz soluções e grandes aprendizados, principalmente quando você não se coloca na posição de vítima. Está fazendo sentido para você? E tem mais. O luxo era um erro estratégico. Estabilidade era o prêmio. O outro assunto qual é? O foco da vida. O foco dessa geração era simples e brutal. Sobreviver. Trabalhar duro e manter a família viva. Esse era o padrão. Estar vivo. O valor não estava em sonhos, em sim em segurança. E nada era garantido para eles. Cada conquista era frágil. Então eles valorizaram silêncio, ordem e sacrifício, porque era isso que mantinham todos vivos. Então me permita aqui uma breve reflexão. E aqui vai um ponto desconfortável. Essa geração pagou um preço emocional altíssimo pela sobrevivência. E aqui vai uma colocação percebida nesse estudo que eu fiz. Muitos nessa geração se tornaram distantes emocionalmente, rígidos, endurecidos. Passaram para os filhos a ideia de que sentir é fraqueza. E essa marca atravessou gerações. Mas também deixaram um legado que hoje quase ninguém quer carregar. Disciplina, responsabilidade e resistência. Nós vivemos num mundo onde todo mundo fala de propósito, mas pouca gente aguentaria 1% do que essa geração viveu. Então a reflexão é simples. Eles sobreviveram ao caos. E nós, em 2026, que temos mais recursos e informações do que qualquer outra geração antes,
Por que nós estamos tão frágeis emocionalmente? Você não acha isso no mínimo estranho? Você pode comentar aqui a respeito do que você pensa a respeito disso. Será que nós confundimos conforto com força? Será que desaprendemos a suportar incômodo? A geração grandiosa nos ensina que resistência emocional não é frase motivacional. É hábito, é escolha, é postura. E talvez a pergunta que você precisa se fazer hoje é: quanto da força deles está faltando em mim? Isso é para se pensar muito. Espero que isso tenha feito sentido para você, feito você refletir a fim de conhecer um pouquinho mais sobre essa geração. Bacana? Então no próximo nós vamos falar da geração silenciosa. Então a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Um grande abraço.